Amém, queridos? Em nome de Jesus, que Deus fale conosco, no nome de Jesus, que Deus venha falar no nosso coração, amém, usando a palavra dEle, poderosa, viva e eficaz, no nome de Jesus, amém. Eu sempre digo que eu amo fazer as pessoas amarem mais a Jesus. Amém? Eu amo fazer com que você que está aí, de repente você está frio, você de repente está você saia daqui amando ainda mais Jesus, pela obra dEle, pelo que Ele fez na cruz, por tudo aquilo que Ele conquistou ali naquela cruz. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente sempre se depara com verdades que elas saltam nos nossos olhos, né? Eu sempre digo que é um soco que a gente recebe, é uma revelação, é algo tremendo. E aí, o que é que acontece depois? Amamos mais a Jesus. Agradecemos. Eu acho que hoje, talvez a gente, lógico, não tenha dimensão total, plena, daquilo que foi conquistado ali na cruz. Hoje nós estamos aqui, já usufruindo de uma salvação. Amém, amém. Tem os salvos aí, glória a Deus. Né? Já estamos aqui com a certeza, com a convicção, que nós já estamos salvos. Né? Mas tem outros detalhes, às vezes, tem outros detalhes por trás né, daquele sacrifício. A gente, lógico, vamos sempre nos gloriar pela salvação, mas existem outros presentes que Jesus te concedeu ali naquele momento. Sabe, foi uma coisa assim tão bonita, mas muito bela, sabe, grandiosa, sabe, tremenda, que aí, às vezes a gente fica sem saber que nós temos aquilo já nos pertence. E às vezes a gente não usufrui, porque a gente não tem conhecimento, a gente não sabe que aquilo já é nosso. Não é verdade? Quem aqui conhece um herdeiro que de repente tem uma herança, mas ele não sabe que tem uma herança, então ele é só mais um. Só está sendo só mais uma pessoa normal. Enquanto ele não tiver conhecimento daquela herança, ele não vai poder usufruir daquela riqueza que ele conquistou, que ele foi atribuído para ele. É a mesma coisa quando você adquire algo que vem cheio de vantagens e você não utiliza quase nada daquilo que às vezes você adquire. Você está, é verdade, eu tenho direito a isso. Às vezes, muitas das vezes nós, a igreja, nós cristãos, a gente vive isso. Você tem acesso a isso. É verdade, eu não sabia. Né? Eu me lembro de uns textos que tem Atos que, quando alguns discípulos iam em algumas cidades e eles pregavam o evangelho, e lá eles perguntavam, vocês já, até onde vocês conhecem da salvação, do evangelho? Não, a gente só conhece até o batismo de João. Só até isso, só até aqui, E aí, de repente, havia uma imersão sobre o batismo, né, de arrependimento, sobre o batismo nas águas. Alguns também não conheciam sobre o Espírito Santo em algumas cidades. E eles, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Não pode ser, vamos. Aí, havia imposição de mãos, e naquele momento em diante eles recebiam o Espírito Santo, começavam a ser movidos pelo Espírito. Entendeu, queridos? Então, existem, sabe, bênçãos. Sabe que ali na cruz Jesus já liberou para ti. Sabe? E hoje eu queria tratar de 3. Só que uma é tremenda. As 3 são, por favor, em nome de Jesus, não estou desmerecendo nenhuma nem outra. Mas uma, assim, é linda demais. Em nome de Jesus. Amém? Antes de pedir para você abrir lá em Romanos, vamos abrir lá em Efésios.
Efésios 1. Aleluia, todo mundo achou? Efésios 1, versículo 16. Se quiser ficar de pé, vamos ficar de pé. Em respeito, em reverência, em honra à palavra de Deus que muda a nossa vida, que transforma. Aleluia. Efésios 1,16 diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, Paulo orava pelos efésios. Havia um clamor no coração daquele apóstolo, daquele pai dessa igreja. E a oração dele qual era? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a esperança da tua vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Poder esse que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém? Ainda de pé, vai lá para Efésios 3. Efésios 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, mais uma vez é um clamor, mais uma vez é uma oração, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Aleluia! Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém, queridos? Podem sentar no nome de Jesus. Então havia no coração daquele homem um anseio, havia no coração daquele homem um clamor, para que aquela igreja compreendesse a dimensão do amor de Cristo. Ele fala em profundidade, altura, largura, comprimento. Ele está, em outras palavras, dizendo: é necessário que vocês compreendam o tamanho do amor de Jesus por vocês. Até onde vai, até onde alcança. Aleluia. Sabe, até onde atinge aquilo que Jesus fez por vocês ali na cruz. E ele sabe, porque quando você compreende esse amor, quando você entende ele, quando você vive, quando você é esclarecido desse amor, pronto, você já tem a ciência de tudo aquilo que ele fez naquela cruz por ti, por mim, pela igreja dele. E Paulo faz essa oração: eu oro e peço, me ponho de joelho para que vocês compreendam. Vocês, quando compreenderem, vocês vão ser plenos, completos, capacitados. Não vai faltar mais nada, porque vocês vão entender o amor de Cristo Jesus por vocês. No texto anterior, ele pega e faz uma outra oração, dizendo: olha, eu peço também para que vocês entendam qual é a esperança da tua vocação, qual é a riqueza da glória nos santos que vocês receberam. A tua vocação, eu sempre brinco dizendo: vocês pensam que é só pastores da Vinho Novo que batem fixo, que você tem uma vocação, que você tem um chamamento, que você tem algo para fazer, que Cristo, te chamou para algo,
não só te salvou, mas Ele também te chamou para algo tremendo, algo maravilhoso, nesse momento, nessa cidade, nessa época do ano, nesse instante. Deus, em nome de Jesus, meu irmão, com certeza, Ele tem algo para fazer na tua vida. Sabe, tem algo dentro de ti para fazer em ti e através de ti. Com certeza lá fora estão famílias que estão precisando do teu testemunho. Tem jovens que estão esperando os jovens se levantarem, estão se levantando, glória a Deus. Sabe, tem jovens que estão perdidos com tantos problemas de ansiedade, de depressão, drogas e tudo mais, estão esperando você ir até lá, meu irmão, e dizer para eles, alguém que te ama, alguém que morreu na cruz por ti. Sabe, em nome de Jesus, há pessoas que estão lá falidas, estão esperando vocês que também estiveram falidos, mas Deus levantou vocês para dizer, há um Deus que salva, há um Deus que prospera, há um Deus que abençoa, há um Deus que abre portas. Sabe, para onde você olhar, com certeza vai ter alguém para você ser usado por Deus, para você tocar naquela vida, para você ministrar sobre ela. No nome de Jesus, por favor. Sabe, Paulo orou e nós também oramos, para que vocês entendam qual é a esperança do teu chamamento. Em nome de Jesus. Há uma esperança, há uma expectativa. A esperança no original é uma expectativa boa de algo que vai acontecer. E nós temos essa expectativa sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Se Paulo orou pela igreja de Éfeso, nós oramos como presbitério sobre a comunidade Vinho Novo. E pedimos, e clamamos, para que haja para que você entenda a tua vocação, o teu chamado, o teu propósito. Aleluia. E ele também fala, mas para que você também entenda qual a riqueza, aquilo que você, da herança que você tem nos santos. Todos nós já temos uma riqueza. Ela pode não ser material, mas nós já temos uma riqueza tremenda já nos aguardando. Sabe, esperando há algo tremendo, algo, sabe, maravilhoso. Quem já viu o testemunho do irmão Zezinho aqui, sabe do que ele falou, do ambiente maravilhoso que ele esteve presente. E quem já passou também por uma experiência igual a dele, também pessoas também já relataram de como é maravilhoso o céu. Aleluia, de como é maravilhoso. E lá vai ser a nossa pátria, querido, lá vai ser a nossa morada junto com Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Agora abra em Romanos. Romanos 5. Jesus é muito bom. Não é verdade? Jesus é muito maravilhoso. Jesus é tudo que nós temos. Se perdemos Ele, perdemos tudo. E queremos sempre, sempre, sempre louvá-lo por tudo que Ele fez. Por tudo, todas as coisas, pelo amor dEle, pela entrega dEle, pelo sacrifício dEle. Sabe, tudo ali Ele fez pela graça, tudo Ele fez, sabe, de uma forma voluntária, de forma graciosa, tudo pelas nossas vidas. Sendo que nenhum de nós merecíamos, nenhum de nós éramos dignos daquele sacrifício. Romanos fala que Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, quando todos nós éramos pecadores, falhos, fracos, inúteis, malditos, desgraçados, arruinados. Ele não esperou, isso que é o bonito, que Ele não esperou ninguém, não, alguém vai melhorar, aí eu vou lá e me sacrifico, porque isso nunca ia acontecer, nunca ia chegar esse dia, porque o homem ele não consegue se salvar, ele não conseguiria se salvar por si mesmo, ele não ia dar certo.
mas ele veio, se manifestou a graça de Deus salvadora a todos os homens. Aleluia. E aí ele veio e morreu naquela cruz. E aqui, Romanos 5, versículo 1. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus: justificados. Você pode dar uma glória a Deus, meu irmão? Aleluia. Pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Guarde essa palavra, acesso. Amém? Pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Eu queria tratar, ler e, ministrar esses dois versículos com vocês. Aqui contém três, como eu disse, três presentes. Uma, temos paz com Deus. Aleluia. Justificados, temos paz com Deus. E preste atenção, meu irmão, paz, ou seja, significa que houve uma reconciliação. Porque antes o nosso inimigo nos deixava, o nosso pecado nos deixava inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Romanos, Efésios, é bem detalhado isso. Que havia uma separação, que havia uma inimizade. A presença de Deus na nossa situação anterior ia ser um castigo para nós. Se a gente comparecesse perante Deus na forma como nós estávamos, pecadores, sujos, ia ser a nossa ruína. Porque a gente não ia receber dele favor. A gente ia receber a ira dele. E você quer saber quão irado ele estava? Olhe para Jesus na cruz. Ali você percebe, ali você contempla o quanto que Deus estava irado com o pecador. Quando você olha para Jesus e vê o quanto que ele, o sofrimento, o preço que ele pagou pela minha vida e pela tua vida. Se você comparecesse perante ele, ele ia fazer aquilo contigo. Aquilo ia acontecer. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Não é verdade? Jesus tomou o nosso lugar. Ele pagou, Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traria paz estava sobre ele. Ele pagou sobre si. Então, agora justificado, o pecado me deixava injusto. Mas agora eu sou justo não pelas minhas atitudes boas ou de bondade ou de justiça própria. Eu sou justificado agora também pelo sacrifício de Jesus. Aleluia. E agora eu posso comparecer perante Deus agora porque eu tenho uma paz. Há uma paz entre Deus e a igreja. Não há mais uma relação de inimizade, é uma relação de paz. Amém? E isso, meu irmão, é uma bênção que a gente pode dizer que é uma bênção passada. Nosso passado, todo o nosso passado, foi transformado, foi pago pela cruz de Jesus. Aleluia. Quando Deus olha para nós, Ele não olha, não, a partir daquele momento que tu aceitou para frente, está tudo ok, mas aqui para trás, tá. Não, quando Ele olha para nós, o futuro e o passado está em Cristo Jesus. Está pago em Cristo Jesus. Não há nada, não há nadinha que precise de um acerto de conta. Não há nada. Não há nenhuma sujeira. Está tudo limpo, pago, justificado pelo sangue de Jesus. Sabe, pelo sacrifício dele. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, tudo isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pagou o preço por cada um de nós. E agora temos paz. Aleluia. Temos paz. De
todas as pessoas, a única pessoa com quem você tem que ter, que você não poderia perder essa paz era com Deus. Era com Ele. Imagina, eu sempre imagino essa inimizade, eu sempre imagino um fugitivo da polícia. Um condenado fugitivo. Ou seja, uma pena, já é decretada uma prisão para ele. E ele sempre fica fugindo, porque o dia que a polícia encontrar ele, agarra ele, ele vai ter que pagar pelo preço do crime que ele cometeu. E assim éramos todos nós, fugindo da presença de Deus. Quantas vezes você foi convidado para uma igreja e você, não. Quantas vezes você foi convidado para uma roda de oração e você, não vou. Não vou. Não vou, porque você fugia. Todos nós já fizemos isso. Então, como eu fugia das rodas de oração na casa da mamãe. Meu filho, vem os irmãos orarem aqui. Ore para lá, que eu vou ficar para cá. Tu não vai participar? Eu não. Eu fugia. Todo cheio de pecado. Eu fugia da presença de Deus. Mas eu encontrei com Jesus. E agora eu não fujo mais da presença do meu Pai. Agora eu não fujo mais. Eu fui achado. E quando eu fui achado, vou receber a pena agora? Não, Jesus já pagou a pena por ti. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Aleluia. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. A salvação em Cristo Jesus, o perdão, a entrega dele, ela também te abre uma porta para você ter acesso à presença de Deus. Aleluia. Assim como você já tem paz. Mas poderia muito bem só ter a paz, mas não ter acesso à presença. Mas a porta foi escancarada. O véu foi rasgado. O muro da inimizade foi destruído pelo sacrifício de Jesus. Se esse aqui fosse um templo judeu, ele ia ter o véu, que somente o sumo sacerdote poderia entrar, e isso os judeus só tinham acesso a alguns espaços do templo. Os gentios, eles tinham acesso a uma outra área, que era chamada de pátio dos gentios. Eles só poderiam adentrar naquele lugar. E daquele lugar adiante havia um muro, havia o Santo dos Santos e havia o véu. Então, nós gentios, deve ser a maioria de nós, se entrássemos lá, só teríamos acesso, Débora, àquele pátio. Somente aquele lugar. E aí Jesus, quando veio, ele literalmente rasgou o véu de cima para baixo. E literalmente, ele foi naquele muro e destruiu o muro. E agora disse, podem entrar todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Aleluia, queridos. Sabe, pensa nessas riquezas que Jesus entregou para nós. Não são riquezas materiais, mas são riquezas espirituais tremendas, abençoadas, porque presta atenção, você estava fora, todos nós estávamos fora, distantes, sem acesso, mas através do sacrifício de Jesus, sabe, através da entrega dele, através, sabe, da compra dele, do derramado sangue dele, do precioso sangue dele ali naquela cruz. Hoje nós podemos ter paz com Deus, nós podemos, sabe, chegar diante de Deus, ter acesso a Ele, sabe, ao Santo dos Santos, chegar, Abba Pai, sabe, Pai, aleluia, ter acesso a Ele. Você não é mais um inimigo diante de Deus, você é um filho agora. Sabe, você agora não é mais um inimigo, é um filho diante dEle. Sabe, você já compareceu perante o seu inimigo? Quem tem aqui, tem alguns inimigos aqui.
Sabe, você não quer estar perto dele, sabe, você quer distância, se você tiver algum, né? Você quer distância dele. Mas sabe, queridos, olha o que Jesus na cruz pagou por nós. E esse termo acesso, aqui no português ele só está assim, acesso. Mas quando a gente vai para o original, ele literalmente diz assim mesmo, ser convocado para a presença de uma realeza. Amém? Ser convocado para a presença de uma realeza. E quando você lê aqui Romanos, sabe o que acontece? Você comparece. Você está lá, cheio das suas debilidades, das suas fraquezas, das suas lutas, que todos nós temos. Todos nós temos. E aí você, sabe, você está lá na frente, todo, às vezes, sujo, tão triste, tão como é que eu vou dizer assim, tão triste mesmo. E aí você se acha indigno, às vezes, de comparecer perante o rei. Mas você vai ser estimulado, você vai, comparece. Deus, olha, em nome de Jesus, eu cheguei, estou aqui, estou destruído, quebrado. A semana foi difícil, as coisas não foram como eu queria, tropecei, falhei. E quando ele fala desse acesso pelo qual obtivemos através de Cristo Jesus, Jonas, vem cá. Ele aparece. E aí sabe o que acontece? Jesus segura na mão dele e comparece perante Deus, perante o Pai. Sabe? Esse acesso é conduzido por Jesus. Sabe? Olha o que aconteceu. Ele segura na tua mão, porque ele se identifica. Porque a Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Como eu amo esse texto. Sabe, que se compadece, que entende das minhas debilidades, que entende das minhas fraquezas. Sabe, que compreende, porque em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou, ele não falhou. Mas quando ele olha para nós, ele diz, eu te entendo, eu sei como é que é. E naquele momento que você comparece, que você tem o acesso que ele te deu, ele segura na tua mão. E diz, agora bora que eu vou te conduzir até a presença do Pai. Aleluia. Conduzido até a presença de uma realeza. Isso antes não acontecia. O povo ia até o templo, levava o seu sacrifício, e quem pegava o sacrifício era o sumo sacerdote e fazia o sacrifício, matava, aspergia o sangue. Mas naquele lugar não se podia entrar. Mas hoje, pela graça, pelo sacrifício, você, meu irmão, você tem acesso a um lugar especial, um lugar bonito, um lugar onde você vai se encontrar com teu Pai, com teu Criador, com quem te amou primeiro, com quem te amou de um jeito, como diz a palavra, de tal maneira, sabe, que deu Jesus para que morresse no teu lugar, para que você não perecesse, para que você não sofresse uma eternidade sem Jesus. E você tem acesso hoje, preste atenção, hoje você tem acesso a esse lugar. E às vezes é difícil, sabe, é dolorido, sabe, é dolorido você estimular, você ensinar, você falar para alguns membros, e eles simplesmente se recusam
a entrar nesse lugar onde Deus está de porta aberta, há um sumo sacerdote te esperando, você tem paz, você tem, sabe, acesso, você tem esse privilégio, e aí o que é que você faz? Eu não quero. São esses tesouros que Cristo te concedeu. Sabe, são esses tesouros, essas maravilhas que Ele te entregou. Que hoje você, quando você diz, de repente, naquela frase, eu creio em Cristo Jesus, eu confesso a Ele como meu único e suficiente Salvador, que você se batiza, preste atenção, imediatamente, naquele momento, tudo isso acontece contigo. Você tem paz e você tem liberdade para entrar num lugar que está de porta aberta para você. Que não há mais um muro de inimizade, que não há mais um véu, que não há nada mais que separe, que te diga, não, fica até aqui. Não há mais uma barreira que te diga, só fica até aqui. Daqui para cá não passa. Isso hoje não existe mais. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que entender isso. Porque senão, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você sempre vai viver aquém daquilo que Jesus proporcionou para ti. E aí você vê, às vezes, tantas debilidades, tantas fraquezas e tanta frieza. Quanto que você, às vezes, você está com uma porta aberta. Você está com um lugar que Deus está esperando você chegar lá. Que Deus quer que você vá para lá. Pastor, mas eu estou... Vá, que lá você vai encontrar com o sumo sacerdote Jesus. E pode ter certeza que Ele vai segurar nas tuas mãos. Ele não vai dizer para ti, para aqui. Ele não vai dizer, não, fica até aqui. Este é o teu limite. Daqui. Ele não vai dizer para ti, olha, agora está vindo, não, fica aí. Não. Ele vai segurar na tua mão. E vai te conduzir até a presença do Pai. Agora vamos lá. Por meio de Cristo Jesus. Gente, que maravilhoso. Que belo. Sabe que porta Jesus abriu para nós. Sabe que sacrifício, que coisa tão linda que Ele nos proporcionou. Presta atenção, antes só quem... Ele já conhecia o Pai. Ele tinha acesso ao Pai. Ele, sabe, de repente poderia, não, vai ficar só eu e o Senhor. Vamos perdoar, vai ser perdoado, tranquilo, vai ser lavado pelo meu sangue e tudo, mas acesso ao Senhor não, vai continuar sendo só eu. Ele não fez isso. Ele abriu. Sabe, o véu foi rasgado, o muro foi destruído. Sabe, esse muro da inimizade. Sabe, e aí o que acontece? Você rodeia, quando que você tem a oportunidade de ir até o Deus que te criou, que te amou, ir até Ele e contar todas as suas situações, a fim de obter graça, favor e misericórdia. Esse lugar aqui, meus irmãos, ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Sabe, esse altar, para mim e para ti. Em nome de Jesus. Usufrua mais dele. Usufrua desse trono da graça e da misericórdia. Não fuja dele, não, por favor. Jesus pagou um alto preço para você ter acesso. Jesus pagou um alto preço para você poder ter esse acesso. Como é bonito, como eu acho lindo. Mediante a fé, pelo qual obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos
firmes, firmados, alicerçados, enraizados. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Sabe, eu quero te incentivar nessa noite. Se você está distante, você está rodeando, eu estou distante, eu não sei como Deus vai me receber. Ele vai te receber bem, porque quem vai entrar contigo é Jesus, e Ele vai te olhar através de Jesus, porque quando você vai até Jesus, Jesus já pagou por todos os teus pecados, por todos os teus erros, por todas as tuas falhas, não importa quais foram, quais sejam, Ele pagou naquela cruz. Então você tem paz. Amém? Houve uma reconciliação. Jesus reconciliou, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Jesus. Você hoje tem um acesso. E esse acesso, entenda, é acessar, é ter acesso a uma realeza, é ir até a presença do rei. Você tem a porta do rei aberta para ti. Sabe, antigamente, nem todo mundo tinha acesso. Nem todo mundo tinha acesso ao rei. Somente quando ele liberava para tratar de alguns assuntos do povo. Mas se de repente alguém chegasse lá, eu quero ter acesso ao rei, entrava no palácio. Não, ele corria o risco até de ser morto. Havia o risco dele ser morto. Mas hoje você pode entrar com as suas pernas, vou usar esse termo. E lá, meu irmão, o Pai vai te encontrar e vai com certeza te dar um abraço e vai ouvir todas as tuas situações e vai tratar cada uma delas. Vocês vão ter comunhão, vocês vão ter, relacionamento. E como eu acho isso, torno a dizer, como eu acho isso lindo. E tudo isso foi conquistado por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, ali naquela cruz. Não é pela tua obra, não é pelo tempo de igreja que você tem, não é por quem você é, é porque você acreditou, entregou sua vida para Jesus. Você tem acesso. Aleluia! Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Você tem uma bênção passada, você tem uma bênção presente e todos nós teremos uma bênção futura, que é morar junto com Deus, que é estar junto com Ele pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Se nós já temos acesso hoje, imagina quando tudo for consumado. E nós vamos mais uma vez entrar junto com Jesus e adentrar para morar na Nova Jerusalém e habitar com Ele pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém? Se a tua esperança está nessa terra, meu irmão, você é o mais miserável dos homens. Assim diz a palavra. Agora, se a tua esperança está nessa glória que vai vir, pela qual todos nós vamos possuir, todos nós, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que entenderam, esse propósito, pode ter certeza, você vai possuir essa terra, você vai possuir essa maravilha. Todos nós vamos, no nome de Jesus. Aleluia. Nome de Jesus, queridos. Jesus, Ele fez coisas tão maravilhosas por cada um de nós. Por que eu estou te falando isso? Que é para você abrir a tua mente, abrir o teu coração e começar a viver debaixo, dessa bênção, dessa paz que Ele já te concede, desse acesso que já é teu.
E nessa esperança dessa glória que você vai receber em Cristo Jesus. Sabe, é tantas coisas, é tanta maravilha que Ele conquistou ali naquela cruz. E às vezes a gente quer viver uma vida escrava, quer viver uma vida medíocre, sabe, quer viver uma vida aquém de tudo que Ele conquistou. Sabe, apática, com frieza. Não aceito isso no nome de Jesus. Sabe, eu não aceito isso para a minha vida, eu não quero aceitar isso pela tua. Por isso que assim como Paulo orava, sabe, para que vocês entendessem qual é a riqueza, sabe, da herança dos santos. Nós também oramos para que vocês entendam isso no nome de Jesus. Sabe, para que vocês compreendam o que Jesus conquistou naquela cruz por mim e conquistou por ti. Para que haja uma liberdade, para que você entenda. Eita, pera lá. Se você está lhe faltando paz, sabe o que você tem que dizer? Não, Jesus conquistou paz para mim ali na cruz. Tem alguma coisa errada. Se a obra dele continua, então por que eu estou sem paz? É nessa hora que você tem que fazer? Tomar posse. Abraçar a palavra. Em nome de Jesus. Se você quer acessar, ir até Deus, o Pai, e de repente você está com medo, aí sabe o que você tem que fazer? Não, a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Aleluia. A Bíblia diz que o muro da inimizade foi destruído. Sabe, a Bíblia fala que Jesus pagou pelos meus pecados ali na cruz. E o que eu tenho que fazer? Entrar, a fim de obter graça, misericórdia e favor dele. Eu estou com medo do meu futuro. Do que vai ser o amanhã? Não tenha, porque a sua vida já está nas mãos de Deus. E o futuro, você tem que se gloriar do futuro, porque a glória de Deus vai ser, vai ser linda, vai ser poderosa sobre as nossas vidas. Então, o teu passado está consertado. O teu presente é cheio de vida. E o teu futuro é glorioso, igreja. Aleluia. Qual é o teu problema? O que te impede? Qual é a tua situação que ainda te faz ficar aquém daquilo que Jesus conquistou para ti ali na cruz? Essa é uma pergunta que eu faço para mim, eu faço para ti também. Porque ele ali pagou um alto preço, Magna. Se ele pagou para que eu viva, eu quero viver aqui na terra. Eu quero viver na glória, no futuro com ele. Todas essas bênçãos, todas essas, como diz aquele louvor, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Sabe, no nome de Jesus. Não deixe, sabe, não permita que as mentiras do inimigo, sabe, gritem mais altos do que as promessas de Deus na tua vida. Não deixe que as mentiras do inimigo dizendo que você não tem mais jeito, que não há mais solução, que você não tem mais esperança, que você não tem mais perspectiva, que Jesus não olha mais para ti, que Jesus não, sabe, não tem mais. Não deixa isso, sabe, influenciar o teu coração, não deixe isso te contaminar. Não deixe o medo do amanhã, sabe, te atemorizar, te deixar, sabe, com crise de ansiedade, com crise, sabe, tremendo. Ai, como vai ser meu amanhã? Não tenha medo do teu amanhã. Não tenha medo. Como eu vejo jovens hoje com tanto medo do amanhã. Como vai ser, pastor, amanhã vai ser. Não tenha medo, Jesus já está lá. Jesus já está lá.
Mas a gente precisa, igreja, conhecer, sabe, conhecer essas verdades. E elas estão disponíveis para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E se ela está disponível, eu quero ela para mim. Eu quero ela para mim. Porque se eu não tomar posse de uma delas, eu vou ficar escravo de alguma coisa. Eu vou ficar escravo de algo. Eu vou ficar atemorizado por algo. Eu vou ter medo de algo. Eu não vou ir a lugares. E eu não posso. Eu não quero. Eu quero segurar nas mãos do meu Senhor. E entrar diante do meu Pai. E dizer para Ele o quanto que eu amo. O quanto que eu sou grato por tudo que Ele fez na minha vida. E tudo que Ele ainda tem feito. E ainda aquilo que Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Por favor, sabe, se desprenda. Se desconecte, sabe, dos teus achismos. Se desconecte daquilo que a tua alma fala. Se desconecte daquilo que as pessoas falam. E se conecte com a palavra de Deus. Com as promessas de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Só para finalizar. Abra lá em 1 Pedro. Pedro 1,17. Aleluia, todo mundo achou? Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, perenes, temporais, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Todo esse fútil procedimento que nós herdamos do nosso pai, pecados, esses medos, esses temores, essas limitações, sabe, tudo isso nós herdamos, mas pelo precioso sangue, nós fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E aqui, presta atenção, não foi uma gota que foi derramado. Não foi 1 litro de sangue. Foi todo o sangue dele derramado. Ali naquela cruz. Pelas nossas vidas. Para que você pudesse ser justificado e ter paz com Deus. Para que você tivesse acesso à presença do Pai. Para que você pudesse se gloriar na glória de Deus. Foi o precioso sangue dele derramado ali na cruz. Tudo que ele conquistou, tudo que nós temos, tudo que foi conquistado ali, ele conquistou para nós. Ele pagou um preço, porque ele já tinha tudo aquilo. Ele já tinha acesso, tudo ele já tinha.
Mas Ele conquistou aquilo para que nós também, assim como Ele tinha acesso ao Pai, para que nós também tivéssemos acesso à presença do Pai, do Deus amado, que nos amou. E tudo isso não foi com coisas corruptíveis, como a prata, o ouro que ele pagou. Foi pelo precioso sangue dele, derramado ali na cruz. E foi por todo o sangue dele ali na cruz. Ele derramou todo o sangue dele. No momento em que aquele soldado crava aquela lança aqui na costela dele, o que é que a Bíblia diz? Que sai sangue e depois sai água. Aquilo cientificamente diz: todo o sangue dele foi derramado pela minha vida e pela tua. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, não sejam escravos dos seus medos, não sejam escravos das suas situações, não sejam escravos das suas experiências, às vezes desastrosas, muitas delas, mas sejam participantes das bênçãos que Deus conquistou para ti. Quando a sua alma quiser falar e dizer: não, tu não tem acesso a isso, tu não pode isso, tu diga: não, Jesus conquistou para mim, eu vou até Ele. Sabe, quando as pessoas quiserem te barrar, de botarem um limite, não, Jesus pagou um preço por mim ali na cruz, eu tenho acesso sim. Quando as pessoas quiserem botar medo no teu futuro, diga: meu futuro está nas mãos do meu Pai. Ele é glorioso, Ele é poderoso. Não vai ser um futuro qualquer não. Vai ser tremendo, Marinete. Em nome de Jesus. Por isso que nós precisamos ser perseverantes, firmes nesse acesso pelo qual está disponível para nós. Nós precisamos ser firmes, estar firmes. Se você nessa noite você veio para cá e você está frio na fé, se você está desviado, hoje é uma noite, meu irmão, para você se reconciliar. Hoje é uma noite para você tomar uma decisão. Se você está levando a sua vida cristã meio mais para lá do que para cá, eu quero te dizer, meu irmão, por favor, abandone isso e se firme aos pés de Jesus. Em nome dele, por favor, eu te peço. Os tempos são difíceis. Os tempos estão difíceis. Logo, logo, haverá a consumação de todas as coisas. E é necessário que todos nós estejamos firmados em Cristo Jesus, firmados nele, para que a gente venha ser abençoado e receber essa glória no futuro que está disponível para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós ali na cruz, aquele que nos comprou não com coisas corruptíveis, como diz a tua palavra, como a prata e o ouro, mas nos comprou com seu precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, sem defeito, sem pecado, sem nenhuma mancha. Naquela cruz ali ele derramou todo o sangue por cada um de nós. Ali ele pagou pelo nosso pecado. Ali ele nos reconciliou com o Senhor. Ali naquele momento, naquele instante, ele disponibilizou para nós salvação, graça, perdão,
misericórdia. Tudo, Ele conquistou ali para nós. Quando Ele disse está consumado, estava feito, a conta estava paga. O propósito foi cumprido. Não ficou faltando nada. E hoje nós lemos e aprendemos e queremos viver, Senhor, amando ainda mais a Ti, sabendo de coisas que o Senhor tem, daquilo que o Senhor nos resgatou e daquilo que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Obrigado porque através daquele sacrifício nós temos paz com Deus. Houve uma reconciliação, Jesus, que o Senhor proporcionou para nós. Antes éramos inimigos de Deus, hoje não, hoje nós somos filhos. Tudo através do Senhor, pelo Senhor, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado. Temos paz, justificados, nós somos justificados. A Tua palavra também diz que o Senhor nos deu um acesso, aleluia, Jesus, obrigado por esse acesso. Antes havia um muro, antes havia um véu, antes havia uma barreira, havia um limite, mas hoje isso não há mais. A porta está aberta, o Senhor nos conduz até Ele. O Senhor segura em nossas mãos e nos leva até a presença do Rei maravilhoso, cheio de graça. Onde ali Ele vai julgar a nossa causa, onde ali Ele vai escutar a nossa petição. Oh, Jesus! Onde ali nós vamos ter comunhão, onde ali nós vamos ter adorador, nós podemos adorá-lo. O Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de perdão nos recebe, meu irmão, oh Deus. Tudo isso, como diz a Tua palavra, mediante a fé, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço, Jesus, que eu reconheço que tudo foi através do Senhor. Por isso que eu te amo, Jesus. Por isso que eu te amo. Como se não bastasse o passado, o presente, o Senhor ainda nos concede um futuro abençoado. A nossa vida está nas mãos de Deus. Você, meu irmão, em nome de Jesus, se você tem medo do seu futuro, coloque a mão sobre o teu coração nessa noite. E comece a declarar que você vai se gloriar na glória de Deus, Pai. Daquilo que Jesus conquistou para ti naquela cruz. E que todo temor, todo medo, todo pavor, ele vai ser expulso do teu coração. Que você não vai ser mais, perturbado, oh, em nome de Jesus. Com medo do teu futuro, não, o teu futuro, ele é lindo. O nosso futuro é glorioso, em nome de Jesus. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. E tudo isso porque Jesus, mais uma vez, ele conquistou por nós naquela cruz. Somente o Senhor poderia fazer isso por nós, Jesus. Não merecíamos nada disso, nada disso. Não merecíamos, Jesus, mas o Senhor, pela graça, essa maravilhosa graça, o Senhor escancarou os tesouros dos céus sobre nós. E derramou e tem derramado bênçãos sem medida sobre nossas vidas.
Mas queremos, no nome de Jesus, pela força do Teu Espírito Santo, entender esses presentes, essas promessas, essas maravilhas, e viver debaixo, sabe Deus, dessas bênçãos que o Senhor derramou, que o Senhor tem derramado, que o Senhor escancarou para cada um de nós. Não queremos ser ser medrosos, atemorizados. Nós não queremos viver fora do lugar que o Senhor quer que a gente entre, o Senhor quer que nós entremos no Santo dos Santos. É lá que é o teu lugar, é lá que é o nosso lugar, meu irmão. É lá que o Pai quer te encontrar. É lá que Deus quer te encontrar em nome de Jesus. É lá que Ele quer te abraçar, é lá que Ele está te esperando. Porque Jesus conquistou esse lugar para ti. Ele conquistou para mim, conquistou para ti. E vá, entre, compareça. Não tenha mais medo, não é mais condenação que te espera. Não é mais ira que está te aguardando, não, é amor, é graça, é perdão, é misericórdia. Não pense que você vai ser expulso, que você não vai. Não pense que você não será bem-vindo, você vai ser bem-vindo, sim. E tudo isso pela fé, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Comece a agradecer a Jesus, meu irmão, por favor. Deixe esses presentes te constrangerem. Deixe essas bênçãos, sabe, impactarem a tua vida. Agradeça a Ele. Adore a Ele nessa noite, no nome de Jesus. Só Ele que pode, Jesus. Eu tenho paz, oh aleluia, eu tenho acesso. Eu tenho uma glória para o futuro, oh aleluia. Uma eternidade com Deus, oh. Hoje não há mais uma relação de inimizade, é uma relação de amor, de paternidade, de cuidado. Te louvamos, Jesus, te agradecemos nessa noite.